O patrão expulsa a cozinheira idosa da Manzio, mas o amor do filho revela a verdade. A mala de Vime pesava menos que o aperto no coração de Dona Odete. Seus passos hesitavam sobre o chão de cimento batido do quintal, cada um ecoando o fim de uma era. 25 anos. 25 anos dedicados à casa dos Albuquerque, às paredes que viram gerações crescer, às panelas que embalaram risos e aos sabores que só ela sabia conjurar. O sol do fim de tarde, em um vilarejo tranquilo no interior de Minas Gerais, tingia de dourado as mangueiras centenárias do jardim, mas para Dona Odete, era um sol de despedida, um adeus silencioso. Ela não se atrevia a olhar para trás. Se o fizesse, as lágrimas que segurava com a fibra de uma vida iriam, finalmente, rolar, e ela não podia se dar a esse luxo. Não ali, não na frente daquele casarão que a estava expulsando sem motivo, sem gratidão, sem sequer um adeus. Na sacola, o vestido florido do batizado do pequeno Léo, uma receita antiga de bolo de fubá, a imagem desbotada de Santo Antônio. Deixou para trás a espátula de madeira, pertencia àquela cozinha, àquela vida que não era mais a sua. Seu Jorge, o jardineiro, esperava ao lado do portão de ferro. Seu olhar, pesado de tristeza e incompreensão, dizia tudo. Ele também não entendia. Ninguém entendia. E talvez fosse melhor assim. Porque se alguém lhe perguntasse o motivo, Dona Odete não saberia explicar. A doutora Verônica, nora do falecido patriarca, a chamou ao escritório naquela manhã, e com uma voz tão fria quanto o mármore, anunciou que seus serviços não eram mais necessários. Sem explicação, sem aviso prévio, sem consideração pelo tempo dedicado, pela lealdade. Dona Odete entrou no fusquinha velho de seu Jorge, e encostou a testa no vidro embaçado. O casarão diminuía no retrovisor, e com ele, tudo o que construíra ao longo de 2 décadas e meia. Chegou ali com seus 40 e poucos anos, uma viúva recente, cheia de vitalidade e sabedoria culinária. Uma substituição temporária que virou permanente quando o então pequeno Nonato, com apenas 5 anos, se recusou a comer a papinha de qualquer outra pessoa. Ele tinha esse poder de escolher, de olhar e decidir, com aquela certeza absoluta que só as crianças possuem, se merecia ou não seu afeto. E Nonato escolheu Dona Odete no primeiro dia, quando a cozinheira anterior não conseguiu fazê-lo comer. Dona Odete sentou no chão da cozinha, pegou uma colher e inventou histórias para cada garfada. O menino parou de chorar, olhou para ela com aqueles olhos grandes e curiosos, e estendeu os bracinhos, pedindo colo. Daquele dia em diante, foram inseparáveis. O carro passou pela praça central do vilarejo, com suas casinhas coloniais, e o coreto onde Dona Odete levava os meninos para tomar sorvete. Nonato adorava jogar migalhas de pão para os pombos. Às vezes, o doutor Álvaro, pai de Nonato, aparecia de surpresa, e os 3 sentavam no banco de madeira, comendo sorvete de rapadura. Eram momentos raros, mas preciosos, momentos em que o patriarca parecia esquecer os negócios e simplesmente existir ali, presente com o filho e a cozinheira que cuidava dele com tanto carinho. Dona Odete fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Não eram lágrimas de raiva, embora tivesse todo o direito. Eram lágrimas de saudade antecipada, de um luto que começava antes mesmo da ausência se concretizar. Iria sentir falta do cheiro de café coado que ela mesma preparava toda a manhã, do riso de Léo ecoando pelos corredores, da presença silenciosa de Nonato nos jantares. Ele sempre parava na porta, observava por alguns segundos, e Dona Odete sempre fingia não perceber, embora seu coração de mãe postiça acelerasse. Sabia que era errado. Uma funcionária não deveria sentir nada além de profissionalismo. Mas os sentimentos não pedem permissão. Nos últimos meses, Dona Odete travava uma batalha silenciosa contra a certeza de que aquele lugar era seu lar. Talvez por isso a demissão doesse tanto. Não era apenas o emprego, era a proximidade, era fazer parte daquele universo. O fusquinha deixou o vilarejo e pegou a estrada de chão batido que levava à casa de sua comadre Ana,
onde Dona Odete alugava um quartinho. Voltaria para lá agora. Voltaria para a cama de solteiro, para o fogão de duas bocas, para a vida que tinha antes de conhecer os Albuquerque. E tentaria seguir em frente. Na mansão, o silêncio após a partida de Dona Odete tinha um peso de chumbo. A cozinheira substituta lavava a louça com força, panelas batendo na pia. Não disse nada quando Verônica comunicou a decisão. Não era seu lugar, mas seus olhos, que viram Dona Odete servir a família por anos, deixavam clara a discordância. Nonato estava no escritório, olhos fixos na tela do computador, sem enxergar os números. Tinha feito a coisa certa. Repetia isso para si mesmo. Verônica havia sido clara, com a doçura artificial que ele conhecia. Sua noiva e sócia, a mulher com quem planejava casar. Reapareceu 3 meses atrás, durante um evento de negócios, mais bonita, mais refinada. Disse que sentia muito pela saúde do seu pai e que estava ali se ele precisasse de uma parceira. Nonato, exausto de carregar sozinho o peso da empresa e da família, aceitou aquela mão sem questionar. As visitas de Verônica começaram esporádicas. Jantar aqui, almoço ali. Sempre impecável, sempre elogiando Léo, mesmo quando o menino a ignorava. E foi Verônica quem plantou a semente naquela manhã. Você não acha estranho? Disse, a voz casual demais. Como aquela velha cozinheira olha para você? Percebi no último final de semana. A forma como ela te observa com o Léo. Não é normal, Nonato. Uma funcionária não deveria ter esse tipo de interesse excessivo, ainda mais uma que já passou da idade. Ele tentou argumentar. Disse que Dona Odete era profissional, dedicada, que Léo a adorava. Mas Verônica insistiu com seu jeito de transformar suposições em verdades absolutas. Preocupo-me com você e com Léo. Uma criança não deveria se apegar tanto a uma empregada antiga. Não é saudável. E se essa senhora estiver alimentando esperanças, confundindo as coisas? Você é um homem rico. Não seria a primeira vez que uma funcionária tenta se aproveitar, se apegando e querendo um lugar que não lhe pertence. As palavras martelaram na cabeça de Nonato. Ele observou Dona Odete durante o jantar, procurando sinais. E encontrou, ou pensou que encontrou, um olhar que durou um segundo a mais, um sorriso nervoso. Pequenas coisas que, sob a lente da desconfiança, ganharam proporções enormes. Na manhã seguinte, tomou a decisão. Chamou Dona Odete ao escritório. Pagou os direitos em dobro e a dispensou. Não deu explicações. Disse apenas que era uma decisão administrativa, que não tinha nada a ver com o desempenho dela, e desejou boa sorte. Dona Odete saiu sem dizer uma palavra, sem chorar, sem implorar. Apenas assentiu e foi embora. E aquela dignidade silenciosa machucou Nonato mais do que qualquer grito. Agora, sozinho no escritório, ele se perguntava se tinha feito a coisa certa. A pergunta rodava em sua mente, repetindo: tinha feito a coisa certa. No andar de cima, em um quarto decorado com carrinhos, Léo abraçava o ursinho que Dona Odete tinha costurado para ele e chorava baixinho, sem entender por que sua pessoa favorita no mundo tinha ido embora sem se despedir. O ursinho ainda tinha o perfume dela, cheiro de lavanda e cravo que o menino associava a carinho, a histórias antes de dormir, a colos demorados. Léo tinha apenas 3 anos, mas já conhecia a dor da ausência. Primeiro foi a mãe, agora Dona Odete. O menino apertou o ursinho com mais força e fez uma promessa silenciosa, com a determinação feroz que só as crianças possuem. Ele ia trazer Dona Odete de volta. Não sabia como, não sabia quando, mas ia encontrar um jeito, porque algumas pessoas são importantes demais para deixar ir embora assim, sem luta, sem explicação, sem pelo menos um abraço de despedida. Os dias que se seguiram trouxeram uma quietude estranha para a mansão dos Albuquerque. A cozinheira substituta continuava suas tarefas, mas havia uma tensão silenciosa. As refeições eram servidas, as roupas lavadas, os pisos encerados. Faltava o som, faltava o riso de Léo correndo pelos corredores. Faltavam as cantigas que Dona Odete inventava.
Faltava aquela energia leve que só a presença de uma criança feliz consegue trazer. Léo parou de falar, respondia com monossílabos, comia apenas o suficiente, passava horas no quarto abraçado ao ursinho. Nonato tentou conversar com ele na primeira noite, perguntou se estava tudo bem. O menino apenas o olhou com aqueles olhos grandes e tristes, parecidos com os de sua falecida mãe, e virou para o lado sem responder. Aquele olhar o perseguiu, durante as reuniões, invadiu seus pensamentos, apareceu refletido no vidro da janela. Nonato conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que viu no espelho nos meses seguintes à morte da esposa. Verônica ligou no terceiro dia animada, falando sobre uma viagem. Nonato ouviu em silêncio, concordou com algumas coisas, discordou de outras e desligou, sentindo-se mais vazio. Algo não encaixava. Na manhã do quarto dia, a governanta bateu na porta do escritório, preocupada. Léo tinha acordado com febre. Nada grave, mas o menino chamava por Dona Odete no delírio. Nonato subiu as escadas de 2 em 2 degrações, o coração apertado, e encontrou o filho encolhido debaixo das cobertas, o rosto corado, os olhos brilhantes de lágrimas e temperatura. Sentou-se ao lado, colocou a mão em sua testa. Estava quente, mas não alarmante. Léo abriu os olhos e por um momento, pareceu não reconhecê-lo. "Cadê a vovó Dete?" murmurou. "Quero a vovó Dete, papai." "Por que ela foi embora?" Nonato engoliu em seco. "A vovó Dete precisou ir, meu amor. Às vezes as pessoas precisam seguir seus caminhos." Léo balançou a cabeça teimoso. "Ela não queria ir. Eu vi, ela estava chorando na despensa." O estômago de Nonato gelou. Dona Odete chorando. Ele imaginou a cena, a senhora trancada na despensa, abafando os soluços. E foi ele quem causou aquilo. "Você viu ela chorando?" perguntou. A voz rouca. "Vi." Ela pensou que eu estava dormindo, mas eu acordei para fazer xixi, e vi ela entrando na despensa. Ela estava fazendo assim. Léo imitou o gesto de limpar lágrimas. "Falando o quê?" O menino se esforçou para lembrar. Ela disse que não entendia, que não tinha feito nada errado, que ia sentir saudade de mim. Os olhos de Léo se encheram de lágrimas. "Por que você mandou ela embora, papai?" "A vovó Dete me ama. Ela disse que me ama. Ela não é como as outras, que só ficam por causa do dinheiro." Nonato sentiu cada palavra como uma acusação. Seu filho de 3 anos lhe dizia que ele cometera um erro terrível. E no fundo ele já sabia. Sabia desde o momento em que viu Dona Odete sair pela porta sem olhar para trás, carregando aquela dignidade silenciosa. "Descansa, filho," ele disse, beijando a testa de Léo. "A gente conversa quando você melhorar." Mas Léo segurou sua mão com uma força surpreendente. "A doutora Verônica não gosta de mim, papai. Ela finge, sorri, mas os olhos dela são frios. A vovó Dete não, tem olhos quentes igual a mamãe tinha." A menção à falecida esposa fez Nonato perder o ar. Léo raramente falava sobre a mãe, mas ele lembrava dos olhos, do calor. "Como assim?" "Olhos frios, meu amor." Léo deu de ombros. "A doutora olha para mim como se eu fosse uma coisa no caminho. A vovó Dete olhava para mim como se eu fosse a coisa mais importante." "É diferente, papai. Dá para sentir." Nonato ficou em silêncio, processando. Crianças percebem coisas que os adultos ignoram. Léo não tinha motivos para mentir. Ele descrevia o que sentia com a honestidade absoluta dos seus 3 anos. E se ele estivesse certo sobre Verônica? E se aquela doçura fosse uma máscara? E se Nonato, cego pela solidão, tivesse se deixado manipular pela pessoa errada? Os pensamentos se atropelavam. Desceu as escadas em torpor, encontrou a governanta na cozinha. A mulher o conhecia demais. Nonato apoiou as mãos na bancada de mármore. "Eu errei, doutora." "Errou? Sim, senhor." "A senhora sabia?" "Sei de muita coisa, seu Nonato. Trabalho aqui desde que o senhor usava calças curtas." Ela o encarou. Aquela senhora era a melhor coisa que aconteceu para Léo e para o senhor também. Só que o senhor era orgulhoso demais para admitir. "Não é orgulho. É que a Verônica disse." "A doutora Verônica." A governanta interrompeu, com desdém. "Diz muita coisa, mas palavras são fáceis.
O difícil é olhar para os atos. Dona Odete ficou 23 dias sem folga quando Léo teve catapora. Dormiu no chão do quarto dele. Deu banho de aveia. Cantou até perder a voz. A doutora Verônica apareceu uma vez, ficou 20 minutos e foi embora reclamando que não podia pegar doença. Nonato não sabia desse detalhe. Estava viajando. Confiou que seu filho estava em boas mãos. E estava. Mãos que ele dispensou sem explicação, sem gratidão. Como faço para consertar isso? Perguntou. A mulher escondeu um sorriso discreto. O senhor é um homem inteligente. Construiu um império do nada. Tenho certeza que consegue descobrir como se desculpar com uma senhora de 60 e poucos anos que só queria fazer bem seu trabalho. Nonato assentiu, o plano começando a se formar. Precisava encontrar Dona Odete. Olhar nos olhos dela e pedir perdão. Entender o que realmente sentia. Não conseguia parar de pensar naquele rosto cheio de luz desde o dia em que a mandou embora. Mas primeiro, precisava cuidar do filho. Subiu novamente as escadas. Encontrou Léo adormecido, o ursinho de pelúcia ainda apertado. Administrou a medicação, ajeitou os cabelos. Fez uma promessa silenciosa. Ia trazer Dona Odete de volta. Não sabia como ela reagiria, mas ia tentar, porque algumas pessoas são importantes demais para deixar ir embora assim. Sem luta. Sem explicação. Sem pelo menos um pedido genuíno de desculpas. Enquanto a noite caía, pintando o céu de roxo e laranja sobre as montanhas, Nonato Albuquerque admitiu algo. Dona Odete não era apenas uma funcionária competente. Não era apenas a cozinheira perfeita. Ela era a mulher que, sem querer, tinha encontrado um caminho até partes dele que ele achava que tinham morrido junto com sua esposa. E agora, por causa de sua covardia e das palavras venenosas de Verônica, ele corria o risco de perdê-la para sempre. O quartinho nos fundos da casa de sua comadre, Ana, tinha uma janela pequena que dava para um pé de jasmim. Dona Odete acordava todos os dias com o cheiro adocicado e o canto dos bem-te-vis. Por alguns segundos, esquecia onde estava. Esquecia que não acordaria mais com Léo pulando em sua cama. Esquecia que tinha sido descartada. Então a realidade voltava, pesada como chumbo. E ela se forçava a levantar. Uma semana se passou desde a demissão. 7 dias que pareciam 7 meses, preenchidos com uma rotina vazia que ela inventava só para não enlouquecer. Acordar às 6, tomar banho, preparar o café, varrer o quintal, almoçar, passar a tarde remendando roupas e enviando currículos velhos pelo celular emprestado, jantar, dormir mal, repetir. Comadre Ana era uma viúva de 75 anos. Não fazia perguntas, não dava conselhos não solicitados, e deixava um bolo de milho na porta de Dona Odete. Aquela gentileza silenciosa era tudo que a velha conseguia suportar. Na manhã do 8º dia, Dona Odete regava as plantas quando seu celular tocou. Número desconhecido, prefixo de Belo Horizonte. O coração disparou. Sabia que aquela ligação mudaria alguma coisa. Alô, Dona Odete? A voz da governanta soou familiar. Graças a Deus a senhora atendeu. Tentei ligar ontem. Minha filha, aconteceu alguma coisa? O Léo está bem? O silêncio durou 2 segundos. Febre? Uma virose? Perguntou, a voz falha. Aconteceu tão rápido, eu nem entendi direito. Eu sei, minha amiga. Mas não liguei só para dar notícias. Liguei porque seu Nonato quer falar com a senhora. O mundo parou. Dona Odete olhou para as roupas balançando no vento. Falar comigo sobre o quê? Isso ele vai ter que dizer pessoalmente. Só sei que ele está diferente desde que a senhora foi embora. Ontem passou a noite toda no quarto do Léo. Nunca vi ele fazer isso. Dona Odete não soube o que responder. Parte dela queria gritar que não tinha interesse em ouvir nada que Nonato tivesse a dizer. Mas outra parte, teimosa, queria saber. Onde ele quer falar comigo? Ele vai até aí, se a senhora deixar. Não quer forçar nada. Disse que entende se a senhora não quiser vê-lo, mas pediu para eu perguntar primeiro. Dona Odete secou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Olhou para o quintal simples, para o pé de jasmim,
para a vida modesta que agora era a sua realidade. Não tinha nada a perder. Pode mandar ele vir amanhã de manhã, se quiser. Vou estar aqui. A governanta agradeceu, prometeu que Léo mandava beijos e desligou. Dona Odete ficou parada no quintal, o celular na mão, o coração batendo em ritmo descompassado. Naquela noite não dormiu. Ficou sentada na cama estreita, ensaiando mentalmente tudo o que queria dizer. Queria perguntar por quê. Queria saber o que tinha feito de tão grave. Queria olhar nos olhos dele e ver algum vestígio de remorso. E queria entender por que ainda se importava tanto. O sol nasceu dourado sobre as montanhas e Dona Odete se levantou com olheiras profundas e uma determinação frágil. Tomou banho demorado, vestiu o vestido florido do batizado de Léo, o único bonito, e prendeu os cabelos grisalhos em um coque baixo. Não queria parecer que tinha se arrumado para ele, mas também não queria parecer derrotada. Às 9h da manhã, o carro preto estacionou na frente da casa de sua comadre Ana. Dona Odete observou pela janela do quartinho, o coração aos pulos. Nonato descia do carro. Ele mesmo dirigia sem seu Jorge. Vestia calça jeans e camisa social azul clara. Parecia cansado, menor do que ela lembrava. Ela respirou fundo e saiu para o quintal. Nonato a viu antes que ela pudesse se preparar. Seus olhos se encontraram através do portão de madeira. E por um momento, nenhum dos dois disse nada. Foi ele quem quebrou o silêncio. Posso entrar? Dona Odete assentiu e abriu o portão. Nonato entrou no quintal, olhando ao redor. Dona Odete não demonstrou. Apenas cruzou os braços e esperou. Eu devo desculpas à senhora. Nonato começou, a voz rouca. Desculpas que nem sei se tenho o direito de pedir depois do que fiz. Por que me mandou embora? A pergunta saiu direta. Nonato passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo. Porque fui covarde e idiota, e deixei alguém colocar dúvidas na minha cabeça sobre a senhora. Quem? Ele hesitou. Verônica, minha noiva, ex-noiva na verdade. Terminei com ela ontem. Dona Odete sentiu algo se mover dentro do peito, mas manteve a expressão neutra. E o que ela disse sobre mim? Que a senhora estava se apegando demais, que seus olhares eram inadequados, que a senhora poderia estar tentando se aproveitar da situação, da proximidade com o Léo para conseguir algo mais. As palavras caíram como pedras. Dona Odete sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e indignação. E o senhor acreditou nisso? Acreditei, ele admitiu, sustentando o olhar com dificuldade, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. Que verdade? Nonato deu um passo à frente. Sua voz saiu quase como um sussurro. Que ela não estava completamente errada. Sobre os olhares, quero dizer, só que não eram só seus, eram meus também. Eu olhava para a senhora de um jeito que não deveria e isso me assustava. Então, quando Verônica apontou, entrei em pânico e, ao invés de lidar com isso como um adulto, a mandei embora, achando que assim o problema desapareceria. Dona Odete ficou em silêncio. O senhor me humilhou, ela disse, a voz tremendo. Me fez sentir como se eu tivesse feito algo errado. Passei uma semana me perguntando onde eu tinha falhado. Chorei todas as noites pensando no Léo acordando e não me encontrando lá. Eu sei. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida, se for preciso. Nonato engoliu em seco. Mas vim aqui, porque preciso que a senhora saiba a verdade. Toda ela, inclusive a parte que eu mal consigo admitir. Ele deu mais um passo. A senhora não era só a cozinheira da minha casa, Dona Odete. Nunca foi, eu fui covarde demais para reconhecer isso. Mas a senhora era a guardiã da nossa família, a memória viva das nossas tradições, a avó que o Léo nunca conheceu. As palavras ficaram suspensas, pesadas e vulneráveis. Dona Odete sentiu o chão oscilar, não de raiva, mas de algo mais complexo. Ali estava o homem que a humilhou, admitindo que fez tudo isso porque tinha medo. Medo dela, medo do que sentia por ela. A fúria não veio. No lugar dela, surgiu uma exaustão profunda, o cansaço de quem construía muralhas que agora ruíam. O que o senhor quer de mim? Perguntou a voz suave.
Quer que eu diga que está tudo bem? Que eu o perdoo e a gente finge que nada aconteceu? Não. Ele balançou a cabeça. Não espero que a senhora me perdoe. Não vim aqui pedir isso. Vim porque a senhora merecia saber a verdade, e porque meu filho precisa da senhora. O Léo. O nome do menino mudou algo no rosto de Dona Odete. A dureza nos olhos amoleceu. Nonato percebeu. Ele não é mais o mesmo. Não come, não brinca, não ri. Passou a semana doente e o médico disse que parte da febre era emocional. Estresse. Meu filho de 3 anos com estresse porque eu fui idiota demais. Dona Odete sentiu os olhos arderem. Eu amava aquele menino como se fosse meu neto, ela disse, a voz embargada. Cada noite que eu cantava para ele, cada manhã que eu acordava com ele pulando na minha cama, o senhor não tem ideia do que significava para mim. Eu sei agora. Sei porque vi o que sua ausência causou nele e em mim. As últimas 3 palavras saíram sussurradas. Dona Odete o olhou. Viu as olheiras, a barba por fazer, o jeito como suas mãos tremiam. Aquele não era o empresário frio. Era um homem quebrado, perdido. Me conta sobre ele. Dona Odete pediu. Sobre o Léo. O que ele disse quando acordou e eu não estava lá? Nonato engoliu em seco. Ele foi até a cozinha, onde a senhora preparava o café. Ficou parado, olhando para a bancada vazia. A governanta disse que ele ficou ali por quase 1 hora sem falar nada. Depois perguntou onde a senhora estava e a voz dele falhou. Eu não soube o que responder. Disse que a senhora tinha ido embora. Ele me olhou com aqueles olhos enormes e perguntou: mas ela vai voltar, né, papai? E eu não consegui responder. Dona Odete não segurou mais as lágrimas. Escorreram silenciosas enquanto ela imaginava a cena. Léo. Parado na porta da cozinha vazia. A imagem doía mais do que qualquer coisa. Eu quero vê-lo, disse Dona Odete, secando o rosto. Não por você. Não por esse emprego por ele. Preciso explicar, me despedir direito. A senhora pode voltar. O quê? Para a mansão, para seu trabalho, para o Léo. Nonato deu mais um passo. Não como antes, não naquela dinâmica onde eu fingia que a senhora era só uma funcionária. De um jeito novo, honesto. Dona Odete recuou. O senhor está me pedindo para voltar a trabalhar para o senhor depois de tudo isso? Estou te pedindo uma chance de consertar o que eu quebrei, de mostrar para a senhora e para meu filho que eu posso ser melhor. E a Verônica? Acabou. Terminei com ela no dia em que Léo me disse que ela tinha olhos frios. Meu filho de 3 anos enxergou em minutos o que eu levei meses para ver. Dona Odete soltou uma risada curta. Léo sempre foi mais esperto que qualquer adulto naquela casa. O silêncio que se seguiu foi menos tenso. Dona Odete olhou para o pé de jasmim, para as flores brancas. Lembrou de como Léo adorava colher as flores. Eu preciso pensar, ela disse. Não posso te dar uma resposta agora. Eu entendo. Leve o tempo que precisar. E se eu decidir que não quero voltar? Nonato sustentou o olhar, uma vulnerabilidade crua. Então vou respeitar, mas deixa eu levá-la para ver o Léo uma última vez. Ele merece se despedir. Dona Odete considerou. Era arriscado, mas Léo merecia. Tudo bem, mas só para ver ele. Não significa que vou voltar. Combinado, estendeu a mão, em um gesto de trégua. Dona Odete hesitou. A mão dele era quente e firme. Meia hora depois, estavam no carro a caminho do vilarejo. Dona Odete olhava pela janela, observando a paisagem mineira. Aquela terra tinha um cheiro próprio, que ela só percebeu o quanto sentiu falta. Nonato dirigia concentrado. De vez em quando, seus olhos se desviavam para o retrovisor. Dona Odete manteve o olhar fixo na janela. A verdade é que ela já sabia a resposta. Sabia desde o momento em que a governanta ligou. Sabia desde o instante em que viu Nonato descer daquele carro menor e mais vulnerável. Ia voltar. Não por ele. Não pelo emprego. Não pelo dinheiro. Ia voltar porque aquele menino era a coisa mais próxima de um neto que ela provavelmente jamais teria. Ia voltar, porque o amor não pede permissão. Mas não ia facilitar.
Nonato precisava entender que suas ações tinham consequências. Se fosse voltar, seria em seus próprios termos, com respeito, com dignidade. O carro entrou no vilarejo, passando pela igreja matriz e pela praça. Dona Odete sentiu o coração apertar com a familiaridade. Tinha sentido tanta falta. Quando a mansão surgiu, branca e imponente, Dona Odete prendeu a respiração. A última vez que a viu foi pelo retrovisor. Agora voltava pela porta da frente. Nonato estacionou, desligou o motor. Virou-se para ela. Obrigada por vir, Dona Odete. Sei que não foi fácil. Dona Odete assentiu sem responder. Eles desceram, e, antes que pudessem dar 3 passos, uma voz aguda cortou o ar. Vovó Odete! Vovó Odete! Léo apareceu correndo pela varanda de pijama. Os cabelos despenteados, o rosto iluminado por um sorriso que Dona Odete não via há mais de uma semana. O menino desceu os degraus e se jogou nos braços da cozinheira. A senhora voltou, papai. Ela voltou. Dona Odete abraçou Léo com tudo o que tinha, enterrando o rosto nos cabelos macios do menino. As lágrimas vieram sem controle, molhando o pijama, enquanto Léo repetia: Eu sabia que a senhora ia voltar. Eu sabia. Eu pedi para o anjo da mamãe trazer a senhora de volta e ele trouxe. E naquele abraço, Dona Odete soube que estava perdida. Não havia decisão a ser tomada. Nunca houve. Seu coração já tinha escolhido muito antes. Os dias que se seguiram ao retorno de Dona Odete trouxeram uma transformação silenciosa para a mansão. O riso de Léo voltou a ecoar. O cheiro de bolo de milho da comadre Ana ganhou companhia do aroma de pão de queijo que Dona Odete ensinou a governanta a fazer. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar a brisa das montanhas e o canto dos pássaros. Dona Odete voltou, mas estabeleceu limites claros. Conversou com Nonato na primeira noite e deixou suas condições sobre a mesa. Queria um contrato formal com todos os direitos trabalhistas garantidos, incluindo um plano de saúde completo. Queria seu próprio espaço respeitado e tempo para reconstruir a confiança. Nonato aceitou tudo sem hesitar. Assinou os papéis, garantiu que o quartinho dela permaneceria intocável e prometeu que provaria, através de ações, que merecia uma segunda chance. Dona Odete ouviu em silêncio, assentiu e voltou para junto de Léo. As semanas passaram em uma rotina reconfortante. Dona Odete acordava cedo, preparava o café da manhã e subia para despertar Léo com cócegas. As manhãs eram dedicadas a brincadeiras, passeios pelo jardim e leitura. As tardes traziam atividades mais calmas, desenhos, massinhas e cochilos abraçadas na rede. Nonato observava de longe. Trabalhava no escritório com a porta entreaberta, os olhos se desviando para o corredor. Às vezes descia para o almoço e encontrava os dois na cozinha, Léo no colo da cozinheira enquanto a governanta contava histórias de quando Nonato era menino. Ele se sentava à mesa e escutava, sorrindo discretamente. Eram momentos pequenos, mas que iam tecendo uma nova dinâmica. Dona Odete ainda mantinha a distância de Nonato, respondendo com educação. Ele respeitava esse espaço. Foi Léo quem começou a aproximá-los. Numa tarde de domingo, enquanto os 3 estavam no jardim, Léo largou o carrinho e olhou para o pai. Papai, por que você fica olhando para vovó Odete desse jeito? Nonato engasgou. Dona Odete fingiu não ouvir. Que jeito, filho? Desse jeito. Léo tentou imitar a expressão do pai. Parece que você quer falar alguma coisa, mas a palavra fica presa. A governanta soltou uma risada baixa. Nonato sentiu o rosto esquentar. Eu só estava pensando, meu amor. Você estava pensando na vovó Odete, papai? Tava, né? Léo sorriu. Eu também penso nela quando ela não tá por perto. É porque a gente gosta muito dela. Dona Odete finalmente levantou os olhos e encontrou o olhar de Nonato. Havia algo ali que nenhum dos dois conseguia nomear. Uma pergunta silenciosa. O momento foi quebrado quando Léo saiu correndo atrás de uma borboleta. Mas alguma coisa tinha mudado. Os dias seguintes trouxeram pequenas aproximações.
Nonato começou a chegar mais cedo do escritório a tempo de jantar com Léo e Dona Odete. Às vezes trazia doces da confeitaria, outras vezes aparecia com livros novos para a biblioteca, sobre temas que sabia interessar a Dona Odete. Ela percebia os esforços. Notava como ele se levantava primeiro para servir o prato dela, como perguntava sobre seu dia com interesse genuíno, como brincava mais com Léo. Uma noite, depois que Léo dormiu, Dona Odete desceu para a cozinha e encontrou Nonato sentado à mesa sozinho, com uma garrafa de cachaça mineira e um porta-retratos nas mãos. Ela hesitou. Hoje faz 4 anos, ele disse. Hoje a mãe do Léo nos deixou. Dona Odete se aproximou e sentou-se. No porta-retratos, uma mulher jovem e bonita sorria. Ela era linda. Dona Odete disse. Era por dentro e por fora. Nonato passou o polegar sobre o vidro. Às vezes eu olho para Léo e vejo tanto dela que dói. Léo fala dela às vezes. Diz que a mamãe virou um anjo que mora nas nuvens e manda recados pelo vento. Nonato sorriu. Isso foi ideia da Dona Carmen. Léo se apegou. Agora conversa com ela toda a noite. Eu sei. Já vi ele fazendo isso algumas vezes. É muito bonito. Eles ficaram em silêncio. Nonato colocou o porta-retratos sobre a mesa e virou-se para Dona Odete. Eu nunca agradeci a senhora direito por tudo que fez pelo Léo, por ter sido a avó que ele precisava quando eu estava ocupado demais. A senhora preencheu um vazio que eu nem sabia que existia naquela casa. Ele fez uma pausa. E em mim também. Dona Odete sentiu o coração acelerar. Nonato. Eu sei que o senhor prometeu me dar tempo, mas preciso que o senhor saiba que o que eu sinto pela senhora não é confusão, não é carência, é real. É sobre a senhora, Dona Odete, sobre quem a senhora é, sobre como a senhora me faz querer ser uma pessoa melhor. Dona Odete não respondeu imediatamente. Procurou sinais de falsidade e não encontrou nenhum. Eu ainda estou com medo, ela admitiu, medo de confiar e ser descartada de novo. Eu entendo e vou provar todos os dias que seu medo não tem razão de existir, pelo tempo que for necessário, não mais como funcionária, mas como um membro da nossa família, Dona Odete. Como a matriarca, a guardiã do nosso lar e do coração do meu filho. Dona Odete olhou para o porta-retratos. O que o senhor acha que ela diria se pudesse ver isso? A mãe do Léo era a pessoa mais generosa que eu conheci. Ela ia querer que Léo tivesse uma avó de verdade. Alguém que amasse ele incondicionalmente e ia querer que eu fosse feliz, mesmo que isso significasse seguir em frente. Seguir em frente não significa esquecer, significa aprender a carregar a saudade sem deixar que ela te paralise. O relógio marcou 00:30. Nonato guardou o porta-retratos no bolso e se levantou. Boa noite, Dona Odete. Boa noite, meu filho. Ele parou antes de sair. Obrigado por ter ficado aqui comigo essa noite. Dona Odete apenas assentiu, mas algo em seus olhos tinha mudado. Na manhã seguinte, Dona Odete acordou com o sol e passos pequenos. Léo entrou carregando uma bandeja, com Nonato segurando-a por baixo. Café da manhã na cama, vovó Odete, Léo anunciou. Fui eu que fiz. Dona Odete se sentou. Na bandeja havia torradas tortas, leite com chocolate e geleia. Ao lado, um ramalhete de flores do jardim. Você fez isso tudo para mim? O papai ajudou um pouquinho, Léo admitiu, mas a ideia foi minha. Ele só cortou o pão porque a faca é perigosa. Nonato permaneceu na porta, observando os dois. Posso entrar? Ele perguntou. Pode, papai. Léo respondeu. Senta aqui do outro lado. A cama é grande. Nonato se sentou na beirada da cama. Léo tagarelava sobre a surpresa. Dona Odete comia as torradas com gosto. Vovó Odete, Léo disse, a senhora vai ficar para sempre com a gente. A pergunta pairou. Dona Odete sentiu o olhar de Nonato. Por que você está perguntando isso, meu amor? Porque eu pedi para o anjo da mamãe uma coisa muito importante. Pedi para a senhora nunca mais ir embora. Pedi para a senhora ser minha avó de verdade. Minha mamãe do céu disse que o coração da gente é grande e cabe mais de um amor.
Então eu posso amar a mamãe do céu, e amar a senhora também. Dona Odete puxou Léo para um abraço apertado, as lágrimas escorrendo. O coração é grande. Cabe mais de um amor. Eu te amo, Léo. Dona Odete sussurrou. Te amo mais do que você pode imaginar. Então a senhora fica. Eu fico. Léo olhou para o pai. Papai, agora é sua vez. Minha vez de quê, filho? De pedir para a vovó Dete ficar para sempre. O senhor prometeu que ia pedir. Nonato soltou uma risada nervosa. Dona Odete o olhou com curiosidade. Ele respirou fundo. Ontem à noite, Léo apareceu na cozinha, disse que tinha ouvido parte da nossa conversa, e queria saber se eu ia pedir para a senhora ficar na família de verdade. Ele me fez prometer que ia perguntar hoje. Dona Odete não sabia se ria ou chorava. E o senhor sempre cumpre suas promessas? Ela perguntou. Sempre. Principalmente as que faço para meu filho. Nonato se moveu na cama. Léo observava com os olhos arregalados. Dona Odete. Ele disse, a voz rouca, eu sei que a machuquei. Sei que fui covarde, injusto e que a senhora tem todo o direito de não confiar em mim. Mas esses dias com a senhora de volta me mostraram algo que eu não posso mais ignorar. Eu a amo. Amo a forma como a senhora cuida do meu filho. Amo a forma como a senhora transformou essa casa em um lar de verdade. Amo a forma como a senhora me faz querer ser uma pessoa melhor. E eu quero passar o resto da minha vida provando que mereço a senhora, não apenas como uma empregada, mas como a matriarca da minha família. As lágrimas de Dona Odete caíam sem controle. Olhou para Léo, que sorria. Olhou para a governanta, que chorava silenciosamente. Olhou para Nonato, aquele homem que a tinha machucado tanto, mas que agora se abria completamente vulnerável, e pensou em tudo o que tinha vivido nos últimos 25 anos. Sua vida inteira a tinha preparado para aquele momento. Sim, ela disse. Sim, eu aceito. Aceito tudo, a família, o lar, a vida inteira com vocês. Léo soltou um grito de alegria e se jogou sobre os dois. Nonato puxou Dona Odete para perto, a testa encostando na dela. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dar essa chance. Não a desperdice, ela respondeu. Nunca. E então, com Léo espremido entre eles e a governanta chorando na porta, Nonato beijou a testa de Dona Odete pela primeira vez. Um gesto suave, cheio de promessa. Um beijo que tinha gosto de café com leite e torradas tortas, de flores misturadas do jardim, de segundas chances e recomeços. Quando se separaram, Léo batia palmas. Agora a vovó Dete é minha avó de verdade. Posso chamar ela de avó? Posso? Dona Odete olhou para Nonato. Ele sorriu e assentiu. Pode, meu amor, se ela deixar. Pode. Léo virou-se para Dona Odete com os olhos brilhando. Vovó, a palavra a atravessou como uma corrente elétrica. Ela nunca tinha sido chamada assim. Oi, meu neto, respondeu. Léo sorriu satisfeito e aconchegou-se entre os dois adultos, como se sempre tivesse pertencido ali. A governanta finalmente entrou no quarto, secando os olhos. Vou preparar um café da manhã de verdade para essa família. Vocês três merecem comemorar direito. Enquanto a governanta se afastava resmungando sobre casamentos e festas, Dona Odete, Nonato e Léo permaneceram abraçados naquela cama bagunçada, saboreando o início de uma vida nova, construída sobre verdade, redenção e sentimentos genuínos. Uma família nascida não da obrigação, mas da escolha. Um amor que começou com uma demissão injusta e terminou com um sim que mudou tudo. Do lado de fora da janela, uma borboleta amarela pousou no parapeito, como se a mãe de Léo estivesse dando sua bênção final. Léo viu a borboleta e sorriu. Olha, mamãe, mandou um recado. Ela está feliz. Dona Odete apertou o menino contra o peito e olhou para Nonato. Está sim, meu amor, ele disse. Tenho certeza que está. E naquela manhã dourada em um vilarejo tranquilo de Minas, entre montanhas e histórias coloniais, 3 corações finalmente encontraram seu lugar no mundo juntos para sempre. Apoie a nossa jornada de histórias, deixando seu like e comentário, e compartilhando com quem você ama para que mais pessoas se emocionem e reflitam conosco.